Bom dia, que a graça maravilhosa e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, com sua casa, com sua família. Eu estava ocupado com alguns afazeres e o meu filho queria atenção e eu pedindo a ele para aguardar, porque muita coisa para fazer e as crianças às vezes querem ser atendidas rapidamente. E ele disse para mim: papai, você não me ouve. E isso me fez lembrar de um texto da Palavra de Deus que eu tinha meditado há poucos dias atrás e eu quero compartilhar com vocês. Ele está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. É um versículo pequeno, mas de grande conteúdo para o nosso aprendizado, para nosso crescimento na fé e em Cristo Jesus. O versículo 24 diz assim, do capítulo 5 de João: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Antes de qualquer coisa, eu quero chamar a atenção para o que Jesus diz antes de falar realmente a mensagem que ele queria transmitir aos seus discípulos. Ele diz assim: em verdade vos digo. Todas as vezes que você ouvir este termo, na verdade, em verdade, na fala de Jesus, preste mais atenção, absorva, guarde isso no seu coração. Jesus está dando ênfase ao que ele vai falar. É como se ele estivesse dizendo: prestem atenção nisso, isso é importante. Ele está grifando, ele está dando um destaque ao que ele vai dizer. E ele diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Temos dois verbos aí: ouvir e crer, no presente. Não é quem ouviu ou quem ouvirá, nem quem creu, nem quem crerá. É quem ouve e crê na palavra de Jesus e naquele que o enviou. Lembrando que Jesus e Deus são um, Pai e Filho, um só Deus. Então, quem enviou Jesus ao mundo foi Deus, mas o Pai e Jesus são um e Jesus é Deus. Então, se você dá ouvidos, se você ouve e crê nas palavras de Jesus, você está ouvindo e dando valor e crédito às palavras de Deus, porque Jesus é Deus. E ele continua dizendo: quem ouve e crê tem a vida eterna. Outro verbo, ter, não diz que você terá a vida eterna, você tem imediatamente. Quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então, tem imediatamente a vida eterna quem crê em Jesus Cristo, quem dá ouvido às suas palavras. E ele continua dizendo: não entra em juízo, não haverá julgamento mais para você. Você deve, somos devedores, somos pecadores, nascemos com o DNA do pecado. Mas Jesus foi o santo Cordeiro de Deus, dado em sacrifício para que os nossos pecados fossem depositados sobre ele. Então, você não é mais julgado, porque Jesus foi julgado no seu lugar, na cruz do Calvário. Ele se entregou, a si mesmo se deu, por amor a você, por amor de mim, por amor de nós. E quem ouvir e crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tem a salvação imediatamente. E ele continua dizendo: tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você sabia que nós todos estamos mortos? Espiritualmente, sim, todos nós estamos mortos. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós temos o DNA de Adão.
o pecado de Adão, que foi a desobediência. Isso é inerente ao ser humano. E nascemos, assim por dizer, mortos espiritualmente. Mas Jesus Cristo veio para nos vivificar. Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não será confundido. Quem nele crê será salvo. Quem nele crê não entra em juízo. E é tão simples, nós cremos em tantas coisas que nos são ditas, nós cremos em tantas coisas que nós aprendemos desde pequeno, mas o Evangelho é tão simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi crucificado, mas ressuscitou. E você, crendo nessa morte e nessa ressurreição, você será salvo. É só você crer e convidar a Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida, porque aí você terá a vida eterna, porque aí você não entrará mais em juízo e porque você assim passará da morte para a vida. Lá em Filipenses diz assim: Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, você não precisa fazer nada, não precisa de obra, não precisa de você se sacrificar, de você fazer penitência, de você ser bonzinho, de você doar seus bens. Não adianta. Se você não crer em Jesus Cristo, se você não entregar a sua vida nas mãos de Cristo, nenhum sacrifício seu terá valido a pena. Tudo será em vão. Entregue-se a Jesus, creia no seu sacrifício e depois sim, por crer, por estar nele, as boas obras farão parte da sua vida. Primeiro você crê, primeiro você é salvo, para depois ser um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia. Até a próxima.